Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história de um ex-professor e um dos chefes do crime organizado do México mais perigosos que existiu. Seu apelido? La Tuta. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. Não foi um tiro que anunciou sua chegada, não foi uma explosão, nem um corpo jogado na rua. Foi uma voz, calma, didática, segura. Enquanto o México assistia à ascensão de chefes do crime marcados pela brutalidade, um homem escolheu outro caminho. Ele não gritava, ele explicava. Em vídeos gravados de forma quase casual, um homem de aparência comum falava sobre moral, justiça e ordem. Falava como quem ensina, como quem orienta, como quem acredita estar certo. Seu nome era Servando Gomes Martínez, mas nas ruas, nos cartéis e nos corredores do poder, ele era conhecido por outro título, La Tuta, ou simplesmente El Profe, um professor. Enquanto muitos líderes do narcotráfico se escondiam nas sombras, La Tuta fazia questão de ser visto, não porque fosse corajoso, mas porque entendia algo fundamental. O medo é mais eficaz quando vem acompanhado de uma justificativa. Ele não ordenava mortes, ele as explicava. No estado de Michoacán, onde o governo falhou repetidas vezes, La Tuta se apresentou como alternativa, não como criminoso, mas como guia, como juiz. Como alguém que dizia saber o que era certo, mesmo quando isso custava vidas. E a história de como palavras podem ser tão letais quanto armas, de como um discurso bem construído pode transformar violência em dever, e de como um professor conseguiu ensinar o medo a uma região inteira. Porque antes de governar com sangue, La Tuta governou com ideias. Servando Gomes nasceu em uma região marcada pela pobreza, pela ausência do Estado e pela presença constante do crime organizado. Desde cedo, mostrou facilidade com a fala, com a argumentação, com o convencimento. Escolheu a profissão de professor primário, uma carreira respeitada em comunidades pequenas. Era conhecido como alguém articulado, carismático, capaz de prender a atenção de quem o ouvia. Mas enquanto ensinava matemática e leitura durante o dia, La Tuta observava outra realidade ao redor. O poder real não estava nas escolas, nem nos governos locais. Estava nas mãos dos grupos criminosos. Ele aprendeu rápido. No início dos anos 2000, Michoacán já era dominado por organizações ligadas ao narcotráfico. Entre elas, surgiu um grupo peculiar, La Família Michoacana. Diferente de outros cartéis, La Família não se apresentava apenas como criminosa. Eles falavam em valores, religião, justiça própria. E foi nesse discurso que La Tuta encontrou seu lugar. Ele não era um homem da linha de frente, não era pistoleiro, era o orador, o ideólogo, o homem que explicava a violência como se fosse um dever moral. Assassinatos eram chamados de, abre aspas, castigos. Extorsões viravam, abre aspas, contribuições. O terror era disfarçado de ordem. Esto es para servir, no para servirnos. Yo quiero vivir, quiero que mi gente esté en paz. Y también queremos y exigimos que el gobierno federal ponga la atención necesaria para establecer un Estado de Derecho. Ellos son los únicos responsables de eso. Si nosotros en nuestro momento asumimos esta postura que tenemos, es porque estaban fallando el sistema. La Tuta compreendeu algo que poucos chefes do crime entenderam. Quem controla a narrativa, controla o medo. Ele gravava vídeos, escrevia discursos, aparecia diante das câmeras como se fosse um líder político ou religioso. Falava diretamente ao povo, falava aos inimigos, falava às autoridades. Sempre calmo, sempre didático, como um professor explicando uma lição inevitável. Enquanto outros cartéis escondiam seus líderes, La Tuta fazia questão de ser visto, porque ele queria mais do que poder. Ele queria legitimidade. Conflitos internos, prisões e mortes enfraqueceram La Família Michoacana.
Mas do caos nasceu algo ainda mais organizado e mais cruel. Surgem então os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, inspirados em símbolos medievais, juramentos e códigos de honra distorcidos, o grupo passou a operar como um estado paralelo. Latuta se tornou o líder máximo. Eles controlavam produção e tráfico de drogas, portos estratégicos, mineração ilegal, comércio local e a vida cotidiana da população. Quem desobedecia, desaparecia. Sob o comando de Latuta, Michoacán se transformou em um território de medo permanente. Empresários eram extorquidos, agricultores pagavam para trabalhar, cidadãos comuns viviam sob vigilância constante. Mas o terror não vinha apenas da violência física, vinha da certeza de que o cartel estava em todos os lugares. Políticos, policiais, funcionários públicos. Latuta fazia questão de gravar encontros com autoridades, forçando-as a posar para fotos ou aceitar conversas registradas. Depois, vazava tudo. A mensagem era clara. Ninguém estava fora do alcance dos Cavaleiros Templários. Quanto mais poder acumulava, mais Latuta se tornava prisioneiro da própria imagem. Ele se via como um líder histórico, um homem destinado a moldar o destino da região. Seu discurso misturava moral, religião e ameaçava. Ele se colocava como um juiz, executor e salvador. Mas esse mesmo ego foi sua fraqueza. Enquanto falava demais, o cerco se fechava. O nível de violência chegou a um ponto insustentável. Civis comuns, cansados do terror, formaram grupos de autodefesa armada. Homens histórico criminal pegaram em armas para enfrentar o cartel. O governo federal interveio, aliados começaram a trair, rotas foram perdidas, o império construído com palavras começou a ruir. Em fevereiro de 2015, Servando Gomes Martínez foi localizado. Não houve confronto épico, não houve última resistência. O homem que comandou um cartel inteiro com discursos foi preso em silêncio, sem alunos, sem plateia, sem palavras. Latuta provou algo inquietante. O crime organizado não se constrói apenas com armas. Às vezes, ele nasce em salas de aula, em discursos bem ensaiados, em ideias distorcidas apresentadas como verdade. O professor caiu, mas o método permanece. Porque enquanto houver quem transforme medo em doutrina, sempre existirá alguém disposto a aprender a lição errada.